Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o G Fatimeu e vamos falar de Paulistão de 85, né? Já estamos agora no campeonato de 85 do Campeonato Paulista e campeonato que foi conquistado pelo São Paulo, né? E vamos falar do regulamento agora, né? Mais uma vez os caras mudam o regulamento. Eram 20 clubes, né? Jogavam entre si em turno e retorno. Só que agora é assim, o campeão de cada turno, né? O campeão do primeiro turno, mais o campeão do segundo turno, mais os dois melhores na soma geral dos dois turnos, jogam a semifinal. E aí nas semifinais e finais, né? Jogos de ida e volta até se conhecer o campeão. Ou seja, uma fórmula simples até, né? Dá pra entender um pouco. E ao final de 38 rodadas, né? Os dois últimos colocados eram rebaixados. E o campeão de 85 foi o São Paulo, né? Que voltou a mandar no estado depois de 4 anos, né? O time do São Paulo naquele ano apostou na garotada, né? Com um cilinho de técnico. E o São Paulo inovou, né? Revelando jogadores ali talentosos ali. E subiram pro time profissional, né? O Silas, Miller, né? Sidney. Esse último já estava jogando desde o ano anterior, né? Mas esses dois últimos, né? Como Silas e Miller, começaram a ter chances mesmo em 85. E o time começou a ser apelidado de Menudo dos Morumbi por causa do grupo porto-riquenho, né? Que era Menudo, né? Que estava muito forte em evidência na época, né? Esse grupo musical e tal. E o grupo Menudo, né? Tinha alguns caras ali tinham uma cabeleireira grande, semelhante a esses garotos do São Paulo, né? Que era o Silas e o Miller, por exemplo, que tinham cabeleireira grande na época, enfim. E aliado aos meninos, o São Paulo tinha experiência também, né? Tinha o Gilmar, né? O Gilmar Rinaldi, que veio durante o campeonato, a dupla Oscar e Dario Pereira, o Careca, né, que ainda era jovem, tinha que acho que 25, 26 anos, se não estiver errado, mas era experiente, né? E por fim, né, Paulo Roberto Falcão, né? O rei de Roma veio para o Morumbi em agosto daquele ano, ou seja, o time tinha garotos e foi muito bem respaldado pelos mais velhos, né? E o Falcão jogou pouco, é verdade, né? Inclusive jogou as finais do campeonato. Mas foi o suficiente para ele entrar na história do São Paulo, né? Ajudando o time do Morumbi a ser campeão. No primeiro semestre o São Paulo foi mal no brasileiro, né? Não passou de fase, porém os menudos fizeram jogos interessantes ali. Tipo um empate muito louco com o Palmeiras, né? 4-4, vitórias até heróicas, né? Tipo 3-2 sobre o Fluminense no Maracanã, ganhou do Corinthians no Pacaembu 2-1. Um empate heróico 2-2 com o Grêmio, né? Onde o São Paulo perdia de 2-0 e conseguiu buscar empate e tal, enfim. O São Paulo caiu no brasileiro, né? Na primeira fase, mas deixou boa impressão, né? No Campeonato Paulista, né? O São Paulo demorou a engrenar, né? O time começou mal no primeiro turno, né? Só que aí o time reagiu e ficou só em segundo. Aí no retorno o São Paulo engrenou de vez, né? A dupla Miller e Careca, né? Pareciam que se entendiam por sintonia, né? A cada jogo o time São Paulino jogava melhor, né? Dava espetáculo, dava show, com goleadas, enfim. E Miller e Careca sempre infernizando as defesas, né? Careca fazendo gols adoidado, Miller não ficando atrás também. E o resultado disso foi um grande retorno do São Paulo, né? E o São Paulo conquistou essa fase e foi para a semifinal como grande favorito, né? A ser campeão, né? Outro detalhe também que aumentava o favoritismo é que o São Paulo não tinha nenhum dos três rivais na semifinal, ou seja, Corinthians, Palmeiras e Santos ficaram lá atrás, ficaram já na primeira fase de 38 rodadas, né? Os outros times da semifinal eram Portuguesa, Guarani e Ferroviária. E na semifinal o São Paulo encarou o Guarani, né? O Guarani de Valdir Pérez, né? Do Neto, que estava surgindo ali, né? O Neto, que quem não sabe é o craque Neto, que hoje apresenta programa de televisão. E o Evair, né? Simplesmente o Evair, que anos depois faria história no Palmeiras, enfim. Primeiro jogo em Campinas, empate 1-1, né? E no Morumbi o São Paulo arrasa o Guarani, né? Faz 3-0 e vai para a final. E na final o São Paulo encarou a Portuguesa, né? Aliás, eram os dois melhores times do campeonato, eram os dois, né? São Paulo e Portuguesa. A Portuguesa era um time forte também, né? Competitivo, né? Só que a Lusa tinha a vantagem de poder empatar nos dois jogos, mais na prorrogação do jogo de volta para ser campeã. Ou seja, eram os dois melhores times do campeonato. No primeiro jogo, né? São Paulo reverteu com estilo a vantagem da Portuguesa e venceu por 3-1, né? Careca fez gol, Dario Pereira também, né? De pênalti. E o São Paulo não deu chances para a Portuguesa, né?
Aliás, nas finais, relembrando, né, o Falcão foi titular, né, nos 2 jogos. E na volta, né, uma semana depois, né, o São Paulo jogou melhor, né? Assim, não jogou melhor, mas fez o suficiente. A Portuguesa lutou muito, mas não conseguiu. E foi um jogo pegado, tenso, teve expulsões, confusões, enfim. Mas o São Paulo ganhou o jogo por 2-1, né? Os gols foram de Sidney e de Miller, né? Os 2 menudos, né? E assim o São Paulo conquistava o Paulistão com todos os méritos, né? O São Paulo teve a melhor campanha, foi o melhor time do campeonato, teve a melhor média de público, a melhor renda, a melhor não sei o que, melhor em tudo, além de melhor ataque, melhor defesa, os artilheiros também, enfim, o São Paulo foi mestre em tudo nesse campeonato, né? E agora vamos mostrar agora os gols que deram o título ao São Paulo, né? O segundo jogo das finais, e é o que vocês vão ver agora. Roda aí. Portuguesa se segura na cadeira, é Careca, é Sidney, olho no lance, olha que bolaça, bobeou São Paulo, lá vem a Lusa, olho no lance, da Portuguesa, esquerdinha, confira comigo, Careca, lá vem ela, tá livre, Sidney, olho no lance, do São Paulo, confira comigo no replay. 549.130 mil cruzeiros. 99.025 espectadores pagaram 7.280 menores e mulheres entraram de graça. São Paulo 2, Portuguesa 1. Gols de Sidney e Miller pelo São Paulo, esquerdinha na Portuguesa. São Paulo, campeão paulista de 1900. Pois é, galera, agora vocês viram aí os gols do título do São Paulo, né? E vamos falar do time base do São Paulo. Gilmar no gol, a defesa era Zé Teodoro. Aliás, eu esqueci de mencionar, né? O Zé Teodoro veio também para esse campeonato, tá? Ele estava no Goiás, aí o São Paulo gostou dele e trouxe ele para essa disputa. Vamos falar do time base agora sim, né? Gilmar no gol, a defesa era Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho. O meio campo era Márcio, o Pastor, né? O Márcio Araújo, o Silas e Pita, né? E só no final ali que o Falcão entrou. O ataque, Miller, Careca e Sidney, né? É um time que São Paulino mais velho lembra de cor, né? Da escalação. E o técnico daquele time era o Otacílio Pires de Camargo, simplesmente o Cilinho. Agora vamos falar dos grandes, né? Que a gente precisa falar também das surpresas, que foram 2, né? E para não perder tempo, vamos falar logo dos grandes aqui. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians tinha um time forte em 85, a imprensa deu o apelido daquele time de seleção alvinegra, porque tinha nomes de seleção, né? Como Carlos, De Leon, Dunga, Casagrande, Serginho Chulapa, João Paulo, enfim. E o Corinthians parecia ser favorito, né? Porém, o Corinthians nunca mostrou essa condição no campeonato, né? Quer dizer, nunca mostrou que veio aquele time, né? A seleção alvinegra que eles deram nunca saiu do papel, né? E o Corinthians foi um fracasso, né, no campeonato. O primeiro turno o Corinthians até ficou em terceiro, né? Só que no segundo turno o time foi mal mesmo, né? Entrou em crise ali, em queda, tal, a torcida protestando, aquela coisa toda. E no final o Corinthians ficou em quinto, né? O Corinthians até chegou na última rodada com chance de jogar a semifinal, né? Só que aí o Corinthians perdeu o seu jogo e foi eliminado. E o Corinthians chegou a recorrer ao STJD para eliminar a Ferroviária, para entrar no seu lugar, né? Porque a Ferroviária teria escalado supostamente irregular um jogador ali e tal, se não me engano se chamava Dama. Só que nada foi comprovado, né? A Ferroviária provou que ele não estava irregular e o Corinthians teve que armagar a eliminação, né? O Corinthians nem, quer dizer, perdeu em tudo, perdeu em campo e perdeu fora de campo também, né? Agora vamos falar do Palmeiras, né? E esse era o 9º ano do Palmeiras na fila, né? E começava a partir desse ano as parmeiradas, né, do time do Palmeiras quando ele enfrentava os times pequenos, né? Bom, e a gente vai contar já essa história. No Paulista, né, o Palmeiras começou a fragilizar, né? O time perde o Jorginho, né, o Jorginho Putinati,
que se machucou durante os jogos na seleção, né? Acho que nem foi os jogos, acho que foi no treino da seleção. Ou seja, o Palmeiras que tinha um craque, né? Naqueles anos 80, que era o Jorginho, que jogava muito. E o Jorginho se machuca e aí o time, né? Se enfraqueceu, né? Perdeu meio time, né? Praticamente. E aí o Palmeiras teve que se virar, né? O Palmeiras começou com o Mário Travalini, né? De novo, né? O Mário caiu, né? Durante 84, aí ficou com o Fedato, aí o Fedato não foi bem no Brasileiro, aí eu trouxe o Mário Travalini. O Travalini foi, né? Começou como técnico, só que o seu Mário não durou muito, né? Por causa de maus resultados do Palmeiras, e aí a diretoria apostou em Chinesinho, né? O Chinesinho que era aquele cara que estava na primeira academia dos anos 60 do Palmeiras e tal, né? Então, e ele era técnico ali, né? Não sei se ele era técnico da base do Palmeiras, se ele era auxiliar, enfim, não vou lembrar desses detalhes agora, mas enfim, a diretoria apostou em Chinesinho. E o Chinesinho lançou um garoto da base chamado Gerson Caçapa e depois deu chance também para um cara chamado Edu Manga, né? E acho que, se não me engano, o Chinesinho começou a dar uma chance também pro zagueiro Toninho Cecílio também, tá? Em 85, o Toninho Cecílio, né, começou a despontar também naquele time. Mas só depois que ele sai, aí entra o Vicente Arenari, que esses garotos começaram a ter chances. O Palmeiras até reage um pouco ali no turno, mas muito pouco, né? E a sequência não foi boa e o time ficou em 12º lugar, né, no primeiro turno. E aí o Palmeiras troca de técnico e a diretoria colocou o auxiliar, né? Coloca o Vicente Arenari e vê o que dá, né? Nesse período, a diretoria do Palmeiras, talvez meio desesperada ali para arranjar um ídolo para a torcida, trouxe do Atlético Mineiro o Reinaldo, né? O centroavante Reinaldo. Só que o Rei não era mais o mesmo, né? Jogador do Atlético, e ele estava sofrendo com muitas lesões e tal, né? O que é uma pena, né? Que ele foi um grande jogador, muito fazedor de gols, enfim. E ele fez poucos jogos, né, no Palmeiras, né? Acho que, se não me engano, ele fez só 5 ou 6 jogos, quer dizer, não teve chances mesmo e as lesões atrapalharam, né? Agora, falando do Vicente Arenari, né? Ele começou a dar espaço pro Caçap e pro Edu, né? E aí também pro Toninho Cecílio, né? Na época ele era só Toninho. E aí o Palmeiras começa a reagir, né? Porém, na metade do retorno, né, nova sequência ruim, ou seja, o Palmeiras estava oscilando muito no campeonato, né? Reagia, depois parecia que ia, depois retrocedia, depois reagia e parava de novo, enfim. Mas aí, após uma sequência ruim, né, o Palmeiras fazia uma campanha fraca, né? Tava mais para baixo do que para cima, né? E o Palmeiras tinha só 9 jogos para conseguir um milagre, né? Ou seja, de ganhar quase todos os jogos ali, para ao menos ser o melhor pontuador na soma geral e entrar na semi, né? Desses 9 jogos, o Palmeiras tinha que ganhar 7 jogos e fazer contas, né? Se bobear, muitas contas. E a reação do Palmeiras começa num histórico, não tão histórico, mas para levantar a moral, vai. Um 3-0 sobre o rival Corinthians, com 2 gols de Barbosa e um do Hélio, né? E aí o Palmeiras começou a reagir, aí pra valer mesmo. E aí o Palmeiras começa a reagir, vai ganhando seus jogos, vai empatando outros. E aí vai, né? O time, até que o time vê, chega na última rodada, o Palmeiras recebe o 15 de Jaú no Palestra e podia se classificar se vencesse o time do interior, desde que o Corinthians tropeçasse no Comercial de Ribeirão, lá em Ribeirão. E um detalhe é que o Corinthians jogava antes, né? Jogava de manhã e o Palmeiras à tarde. Ou seja, o Palmeiras milagrosamente estava vivo, né? Mas só que assim, se o Comercial não estava aspirando mais nada no campeonato, mas todo mundo dava certo que o Corinthians ia ganhar, né? E o Corinthians, se ganhasse, não ia ter como o Palmeiras ganhar seu jogo, que aí não adiantaria muito. Mas só que aí o milagre começa a acontecer, né? Porque o Corinthians perde do Comercial e aí a torcida do Palestra, né? Que muitos achavam que o Palestra Itália ia ter poucas pessoas. A torcida palestrina viu aquilo e falou: larga tudo que a gente tem e bora pro estádio, né? Empurrar o time. E aí invadiram o Palestra Itália, né? E o Palestra, que ia ter pouca gente, ficou abarrotado de gente ali, com 30 mil pessoas, acreditando que o Palmeiras ia conseguir uma vitória tranquila, né? Contra o 15 de Jaú, né? 15 de Jaú também não aspirava nada no campeonato. Outro detalhe é que caiu um temporal em São Paulo, sabe? Aquele temporal mesmo, sabe? Então, caiu um temporal daqueles e tal. E mesmo assim o Palmeiras começa ganhando o jogo, né? Sai na frente e tudo parecia sob controle, né? Mas só parecia, né? E aí começou as remeladas do Palmeiras, né? O Palmeiras toma a virada, né?
E aí a torcida começa a ficar preocupada e tensa, né? No segundo tempo, o Palmeiras vai com tudo, empata o jogo de pênalti. E parecia que, né, agora o time ia ir com tudo e ia virar o jogo, né? Mas o time parecia nervoso, parecia errava tudo, né? Talvez o peso de se classificar estava pesando muito no time, ou o peso de título também está começando a pesar, né? Tanto que o Verdão leva 3-2 do 15 ali perto do fim do jogo. E aí o time não conseguiu mais reagir. E assim o Palmeiras foi eliminado, né? Do campeonato, perdendo uma chance de ouro, né? Para ir na semifinal. E deu uma parmerada daquelas, né? Como os palmeirenses gostam de falar, né? E naquele dia, né? Muitos palmeirenses antigos dizem que, né, ao fim do jogo o Palestra Itália chorou totalmente. Enfim, e essa primeira grande parmeirada naqueles anos 80, né? Do Palmeiras para os times do interior, né? E, enfim, essa parmeirada é assim, quando o Palmeiras tinha tudo, né? Era só fazer o que precisava fazer, ganhar o seu jogo, que aí conseguia uma vaga ou quem sabe até um título, né? E o time do interior não teria chance e tal, né? Mas só que aí o time fracassava na hora que precisava resolver, né? E é isso. Agora vamos falar do Santos, né? O Santos chegou fragilizado em 85, né? Não tinha mais o Serginho Chulapa que foi pro Corinthians, né? E a única estrela do Santos era o Rodolfo Rodrigues, né? E aí o Santos estava com um elenco frágil, né? Até trouxe o Nunes, né? O João Danado Nunes, né? Ídolo do Flamengo e tal, pro campeonato, mas nem ele pôde resolver. E o Santos não foi muito bem, né? Ficou em sexto no primeiro turno, em oitavo no segundo turno e no campeonato ficou só em sexto, ou seja, o Santos não ameaçou em nenhum momento, né? Sonhar com uma vaga ou na classificação geral, né? O Santos, que era atual campeão, não chegou nem perto, né? De fazer a torcida sonhar, né? Agora vamos falar das surpresas, né? Que foram a Ferroviária e Portuguesa, né? A Ferroviária novamente fez uma campanha de destaque, né? Em 85, né? A Ferroviária tinha um time competitivo e tal, né? Tinha o centroavante Marcão, que era um destaque do time. A Ferroviária não ganhou nenhum dos dois turnos, mas foi uma das melhores pontuadores, né? Na soma geral, né? Ou seja, no índice técnico conseguiu a Ferroviária entrar na semifinal. E simplesmente eliminou o Corinthians e Palmeiras por tabela, né? Na semifinal a Ferroviária encarou a Portuguesa e acabou sendo eliminada, né? Só que apesar disso a Ferroviária gostou, né, da campanha que fez, né? Um quarto lugar até festejado, né? Lá em Araraquara, enfim. Agora vamos falar da Portuguesa, né? A Portuguesa tinha um time competitivo, né? Tinha Luiz Pereira, tinha Edu Marangon, tinha Jorginho Cantiflas, né? E era um time interessante da Lusa, né? E no primeiro turno a Portuguesa surpreende a todos, né? Ganha o primeiro turno com facilidade, né? Numa vitória sobre a Ponte Preta. No segundo turno a Portuguesa relaxou. E aí na semifinal o time enfrentou a Ferroviária e passou fácil, né? Empatou 2-2 em Araraquara, ganhou de 3-0 no Canindé. E nas finais a Portuguesa encarou São Paulo, né? E reprisaram a final de 75, né? Só que assim como foi há 10 anos atrás, a Portuguesa acabou ficando vice, né? A Lusa perdeu os dois jogos, né? Pro São Paulo do time dos Menudos e a Lusa teve que se conformar com o vice-campeonato. E esse foi o último grande momento assim da Lusa, né? O último vice-campeonato da Portuguesa, né? Então, depois disso a Portuguesa nunca mais alcançaria as finais, né? No máximo chegaria às semifinais e tal, né? E é isso, galera. Bom, agora o vídeo tá grande, né? Agora vamos encerrar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, deem um like, compartilhem. O Paulistão de 85 tá feito aí para quem quer relembrar, né? Como foi em detalhes. E é isso, eu vou ficando por aqui. Falou!